No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas palavras do Evangelho de João não são apenas poesia, são uma chave, uma das mais antigas e poderosas que já se escreveu sobre a criação, sobre a consciência e sobre o poder da palavra. Séculos antes, no Egito Antigo, outro nome ecoava nos templos de pedra: Thoth, o escriba dos deuses. Diziam que ele registrava as leis do cosmos, a matemática secreta que sustenta a harmonia entre o visível e o invisível. E foi dele que nasceu o nome Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, a mente que uniria ciência, filosofia e espiritualidade. De um lado, Jesus e o Logos, a palavra viva que se faz carne. Do outro, Thoth e a tábua de esmeralda, onde se lê: como acima, assim abaixo. Entre o Verbo e a esmeralda há algo que poucos percebem, um elo esquecido entre fé e razão, entre céu e matéria, entre o que você diz e o que se torna real. Mas há um risco nessa busca. Em tempos de promessas fáceis e gurus digitais, muitos repetem fórmulas antigas sem compreender o seu espírito. Transformam sabedoria em produto e o sagrado em truque. Por isso, compreender essa ponte exige cuidado, discernimento e, acima de tudo, silêncio interior. Agora, uma pergunta: e se o poder da criação, o mesmo que moldou o universo, estivesse escondido nas palavras que você repete todos os dias? Palavras ditas apressadas, orações automáticas, pensamentos que se tornam destino. Até o fim deste vídeo, você vai entender como o Verbo e a esmeralda se encontram, e como esse encontro pode transformar sua mente, sua rotina e a maneira como você se relaciona com o divino. E talvez perceber que o verdadeiro milagre não está acima, mas no modo como você organiza o abaixo. Muito antes da Bíblia ser escrita, muito antes da palavra Cristo ecoar pelas igrejas do mundo, nas margens do rio Nilo, já se falava de um Deus que criou o tempo, escreveu a ordem do universo e nomeou os pensamentos dos homens. Thoth, o escriba dos deuses, o senhor da medida, o guardião da palavra. Para os egípcios, Thoth era mais do que uma divindade. Ele era o princípio que garantia que o sol voltaria a nascer, que o caos não devoraria a ordem, e era ele quem pesava o coração dos mortos diante da balança da verdade. Palavra, justiça e destino. Tudo passava pela sua pena. Quando o mundo egípcio se funde ao pensamento grego, Thoth se torna Hermes, e mais tarde, nas escolas esotéricas de Alexandria, surge o nome que nos interessa aqui: Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, mestre da alquimia, da filosofia e da teologia oculta. Os textos atribuídos a ele formam o que conhecemos como Corpus Hermeticum. Agora, saltemos milênios para a Judéia do século I. João, o evangelista, não começa seu texto com genealogias ou histórias de infância. Ele começa com uma afirmação cósmica: no princípio era o Logos. E Logos aqui não é apenas palavra, é sentido absoluto, é ordem que cria, é a inteligência divina que estrutura a realidade e depois encarna em um homem chamado Jesus. Thoth escreve as palavras dos deuses. Jesus é a palavra. Ambos anunciam um princípio de coerência, um fio invisível que liga tudo. Mas, será que falam da mesma coisa? Há um risco enorme aqui: misturar símbolos sem respeitar seus contextos. Hermes Trismegisto não é Jesus disfarçado. E o Logos joanino não é só um conceito filosófico. Cada um carrega um universo simbólico. E confundir esses universos pode transformar sabedoria em superstição. Pode nos levar a chamar de espiritualidade aquilo que é só ilusão decorada. Mas aqui vai algo que talvez te faça parar para pensar. Já reparou como há dias em que tudo parece fazer sentido? Um número que se repete, uma conversa que chega na hora certa, um versículo que parece ter sido escrito só para você. E você se pergunta: será que o universo está tentando me dizer alguma coisa? Talvez esteja. Mas a pergunta certa não é:
Isso tem significado? A pergunta certa é: quem é que está escutando? E se eu te disser que tanto Jesus quanto Hermes têm respostas para isso? Até o final deste vídeo, você vai aprender a reconhecer os ecos do Logos e a voz silenciosa do símbolo verdadeiro, aquele que organiza por dentro e não apenas impressiona por fora. No pensamento grego, especialmente entre os estoicos, Logos era a alma racional do universo, o princípio invisível que mantinha a estrutura da realidade coesa. Não era um Deus, mas uma inteligência, uma espécie de razão cósmica que permeia tudo. Mas quando João escreve "O Logos se fez carne", ele não está falando de ideia, está falando de encarnação, de uma inteligência que não apenas pensa, mas que se torna presença, que se aproxima, que nos visita. Essa é a virada decisiva da tradição cristã. O sentido ganha rosto, a palavra ganha corpo, a ordem ganha voz. E qual é o papel do Logos? Não é controlar o mundo como um arquiteto tirano, é iluminar, é organizar, é dizer haja luz, exatamente onde antes havia trevas. E não estamos falando de um evento mítico do passado, estamos falando de hoje, do exato momento em que sua mente está em colapso, do dia em que a ansiedade te paralisa, daquela madrugada em que você repete: eu não aguento mais. E então, algo simples acontece. Você lê uma frase, você ouve uma música, você respira fundo, e por um segundo, o caos se ordena. É como se tudo ficasse em silêncio por dentro, como se algo tivesse falado. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. João 1:5. Não é poesia, é Logos em ação. Não como mágica, mas como realidade restaurada. Mas nem sempre ouvimos essa voz, porque o Logos não grita, ele sussurra. A questão é: você está pronto para escutar? Ou sua mente ainda está presa no ruído do que precisa dar certo? Você já viveu aquele momento em que, no meio de um colapso emocional, uma simples frase mudou tudo? Um "vai passar", dito na hora certa. Um trecho de um salmo, uma lembrança de infância. Você não soube explicar por quê, mas sentiu que algo voltou para o lugar. Esse é o Logos, não o conceito, mas o encontro. Na tradição hermética, existe um texto curto, enigmático e, para muitos, sagrado. Escrito em grego, copiado em árabe e traduzido por alquimistas medievais. Chama-se Tábua de Esmeralda. E em seu centro, há uma frase que atravessou milênios. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Mas o que isso quer dizer exatamente? Não estamos falando de astrologia, nem de lei da atração. Estamos falando de correspondência simbólica, de uma linguagem secreta entre o macrocosmo e o microcosmo. Tudo o que é grande tem um reflexo no pequeno, e tudo o que é pequeno contém o desenho do grande. O universo é espelho, e você também é. Na prática, essa verdade se manifesta quando uma semente carrega a árvore inteira. Um gesto de cuidado reorganiza o caos de um lar. Uma oração muda a atmosfera de uma casa inteira. Assim como há leis que regem o movimento dos planetas, há ritmos e padrões que regem o seu mundo interior. Mas aqui também há risco, porque quando a esmeralda vira superstição, ela perde seu brilho e se torna um falso atalho. Como acima, assim abaixo, não significa o que eu penso se materializa automaticamente. Significa que o mundo visível carrega estruturas do invisível e que você é chamado a organizar o que está abaixo para refletir o que é eterno acima. Sabe aquele momento em que você limpa sua mesa, acende uma vela, coloca uma música calma e de repente parece que a mente respira? Não é mágica, é correspondência. Você organizou o fora e o dentro respondeu. É isso que a Tábua de Esmeralda quer te mostrar. Que seu corpo, seus rituais, seus gestos, todos têm o poder de espelhar o divino quando feitos com consciência. Você vai entender como a ordem interior se conecta com o que é eterno e como práticas simples
podem abrir portais silenciosos para a presença. À primeira vista, tudo parece se encaixar. Logos, nous, palavra, mente, João e Hermes. Ambos falam de luz. Ambos falam de um princípio ordenado, puro, original. Mas será que estão realmente dizendo a mesma coisa? No corpus hermeticum, o nous é a mente divina, a consciência cósmica que gera e sustenta o universo. Ele emana do um, e o ser humano só se torna completo quando retorna a esse nous por meio do conhecimento interior. Já em João, o Logos é a palavra que cria, mas também a palavra que se encarna. Não é uma mente para ser alcançada. É um ser que desce para nos encontrar. É Jesus. Carne, sangue, dor e transcendência. Hermes propõe uma ascensão pela inteligência espiritual. João apresenta uma descida pela graça encarnada. Um mostra um mapa do céu, o outro bate a porta. No hermetismo, você sobe. No cristianismo, o divino vem até você. Isso muda tudo, porque um exige autodomínio e elevação interior. O outro oferece redenção e relação pessoal. Mas atenção, isso não é uma competição entre religiões. É um convite à clareza. Misturar tudo em uma sopa esotérica pode parecer bonito, mas também pode te afastar daquilo que realmente transforma. Você já sentiu que precisava melhorar espiritualmente para se conectar com Deus? Como se só quando estivesse mais calmo, mais puro, mais elevado. É o que muitos ensinam, que só depois da meditação, da purificação, do ritual, do silêncio absoluto, então sim, talvez você mereça alguma resposta. Mas e se a resposta estiver no choro rasgado, na dúvida, na pergunta sincera? E se o Logos for justamente aquele que entra quando você não consegue mais subir? Até o fim deste vídeo, você vai reconhecer o que em você precisa subir e o que já está sendo visitado por algo maior. Hoje basta abrir um vídeo, rolar uma timeline, entrar em um grupo e lá está ela. A promessa de uma cura energética instantânea. A oração mais poderosa do mundo. A fórmula infalível para manifestar riqueza em 3 dias. Mas o sagrado não se vende, e o símbolo verdadeiro não se deixa domesticar. O perigo da espiritualidade superficial não é só a frustração, é a ilusão de transformação. A falsa sensação de que algo mudou, quando por dentro tudo continua igual. E o critério para distinguir o real do falso não está na estética, está no fruto. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Hermes escreveu: "Aquele que conhece a si mesmo conhece o todo." Mas essa verdade não liberta por ser bonita. Ela liberta porque reorganiza o ser. E como saber se é verdade? Simples. Se não te torna mais livre, mais presente, mais íntegro, então é só mais um atalho, mais um verniz, mais uma distração de luxo. Você já tentou repetir afirmações positivas diante do espelho, mas sentiu que algo ali era forçado, vazio, até mesmo angustiante? É porque o símbolo não serve para camuflar dor, ele serve para atravessar a dor com sentido. A verdade não tem pressa, ela não se grita, ela espera você se despir das ilusões. Assim na terra como no céu. Você já ouviu essa frase, mas já viveu ela? A espiritualidade verdadeira não mora nos templos dourados ou nos altares cheios de incenso. Ela mora no ritual invisível do dia comum, quando você organiza a mesa antes de comer, quando guarda o celular para ouvir alguém de verdade, quando respira fundo antes de reagir, quando se cala sem se omitir. Isso é uma forma de oração. Na tradição cristã, isso tem um nome: liturgia. Na hermética, seria a manifestação da ordem superior no plano inferior. Mas em ambos os casos, o ponto é o mesmo. Você está participando da criação. Está respondendo ao Logos, não com palavras, mas com ações que dizem: eu reconheço a ordem, eu me alinho a ela.
E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Não é no retiro espiritual que sua alma muda. É na terça-feira às 7 da manhã. É no silêncio entre tarefas. É quando você escolhe não se perder dentro do próprio dia. Quantas vezes você já se sentiu perdido no meio da rotina? Correndo, reagindo, esquecendo, e de repente algo pequeno te para. O cheiro do café, uma janela aberta, uma frase que ficou na cabeça. E naquele instante, tudo parece sagrado sem explicação. Esse instante é o Logos sussurrando: eu ainda estou aqui. Para entender um símbolo, e não apenas usá-lo, é preciso olhar com mais de um par de olhos. A psicologia, a teologia e a filosofia são como 3 fachos de luz projetados sobre a mesma parede escura da alma. Cada um ilumina de um ângulo, e todos revelam partes diferentes do mesmo vitral. Na psicologia, especialmente a analítica, o símbolo é uma ponte, uma imagem que une consciente e inconsciente. Carl Jung dizia: o símbolo é a melhor expressão possível de algo desconhecido. Não é decoração, é estrutura, é aquilo que organiza o caos interno quando a palavra falha. Na teologia, o símbolo é presença. Não aponta para si mesmo, aponta para o sagrado. João não diz que Jesus contava verdades, ele diz que Jesus era a verdade. O símbolo aqui se faz carne, é sacramento, é o invisível se vestindo de tempo. E na filosofia, o símbolo é metáfora viva. É quando um rio deixa de ser só um curso d'água e passa a ser a vida fluindo, resistindo, transbordando. Platão chamaria de eidolon, Nietzsche chamaria de grito dionisíaco, Hermes chamaria de reflexo do todo. Essas 3 linguagens não competem, elas se complementam e juntas nos ensinam que o símbolo verdadeiro cura, chama e transforma. Mas cuidado, quando uma delas domina demais, o símbolo adoece. Vira técnica, dogma ou abstração. Você já se sentiu assim? Lendo um versículo e ele parecia te entender? Ouvindo uma música e ela te atravessou por dentro? Vendo uma imagem, simples, e ela ficou com você o dia inteiro? Isso é o símbolo em ação. Você não entendeu, mas você soube. Sem lógica, sem explicação, mas com verdade suficiente para reorganizar o seu dia. Às vezes, o símbolo não aparece como ideia. Ele aparece como um momento. Breve, silencioso, transformador. Talvez você não perceba na hora, mas algo dentro de você se move, como se uma nova respiração nascesse no meio da rotina, como se uma luz acendesse por dentro, sem pedir permissão. 3 vinhetas, 3 encontros, 3 símbolos. 1. O pranto e o verbo. Uma mulher está sozinha. O luto ainda pulsa. As vozes das pessoas se tornaram ruído. Ela abre a Bíblia sem saber o que procura. João 1:5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Ela não entende, mas chora. E naquele choro, algo se organiza. Não acabou a dor, mas a dor agora tem um contorno. 2. O artista e amanhã. Um homem acorda cedo, não por obrigação, mas por pressentimento. Ele olha a luz entrar pela fresta da janela. As cores do céu ainda não foram decididas. Ele pega o lápis. Não sabe o que vai desenhar, mas sente. Há algo querendo nascer. Horas depois, está feito. E ele sabe. Aquilo não foi só arte, foi resposta. 3. A escolha e o silêncio. Uma jovem está diante de um dilema. 2 opções, nenhuma certeza. Ela abre a janela. O mundo está calmo. No silêncio, uma frase ressurge. Ela ouviu isso quando era criança. Como acima, assim abaixo. Ela ainda não entende completamente, mas sente. Se eu organizar aqui dentro, o caminho lá fora vai aparecer. No fim, talvez a sabedoria não seja um mapa. Talvez ela seja só isso, uma bússola escondida dentro de você. Mas ela não funciona com pressa. Ela não vibra com ansiedade.
ela não responde ao ego. Ela se move quando você reconhece a coerência, percebe a causa e escolhe a ordem. Essas são as 3 agulhas da sua bússola interior. Coerência. Aquilo que eu digo está alinhado com aquilo que eu vivo? Causa. O que estou plantando com os meus gestos invisíveis? Ordem. A rotina que eu sustento representa a fé que eu proclamo. O logos, o nous, a esmeralda, não são códigos secretos para decifrar o mundo. Eles são espelhos sutis que mostram quem você está se tornando, mesmo quando ninguém está vendo. E o mais belo é que o divino continua falando, com silêncio, com símbolos, com cenas simples que você vive todos os dias e talvez não esteja notando. A luz está aí. A questão é, você está disposto a escutar com mais profundidade do que pressa? Você caminhou entre símbolos, escrituras, filosofias e histórias, e agora tem em mãos uma chave espiritual e prática. Reconhecer os verdadeiros sinais, distinguir o sagrado do decorativo, alinhar rotina com verdade. Se a partir de agora, uma única ação sua se tornar mais consciente, se um gesto seu carregar um pouco mais de luz, então o logos e a esmeralda já começaram a brilhar no seu abaixo. Se essa jornada te tocou de alguma forma, se alguma palavra acendeu algo dentro de você, escreva nos comentários. Agora eu escuto. Essa frase simples ajuda a fixar a verdade que te visitou hoje. E pode ser o início de uma nova ordem na sua alma. Se você conhece alguém que está buscando sentido, luz ou estrutura interior, compartilhe este vídeo. Pode ser a palavra certa, no momento certo, para reorganizar tudo por dentro. E claro, se você quer continuar explorando esses caminhos entre o símbolo e o silêncio, se inscreva no canal e ative o sino. Aqui, cada vídeo é uma bússola, não para te dar respostas prontas, mas para afinar suas próprias perguntas.